Os cientistas reconstruíram o rosto de um faraó antigo, e o resultado deixou uma sala repleta de especialistas completamente paralisados. Durante 3.000 anos, todos os livros didáticos ilustraram esse rei como um guerreiro forte e de mandíbula quadrada. Depois passavam discretamente pelas estátuas, que gritavam exatamente o contrário: maçãs do rosto proeminentes, um crânio alongado, quadris largos, características que nenhum faraó anterior a ele jamais teve permissão para ostentar. Ele possuía esse crânio alongado extremamente bizarro, além dessa barriga estranha e protuberante e braços peculiares. Então, um único teste de DNA, realizado dentro de um laboratório lacrado no Cairo, reescreveu seu rosto em uma única tarde. O que foi descoberto era tão perturbador que seus próprios sacerdotes gastaram 3 séculos tentando apagá-lo da história. Então, o que esses cientistas finalmente enxergaram em seu rosto, que o mundo se recusou a observar durante 30 séculos inteiros? O rosto apagado. Entre em qualquer depósito de museu que guarde fragmentos dele, e a primeira coisa que te atinge é a anormalidade. Curadores falam sobre isso em vozes baixas. Turistas sentem antes mesmo de conseguir nomear. Faces de pedra encaram de templos espedaçados, e suas características são inconfundíveis. Maçãs do rosto cortantes como vidro quebrado, olhos pesados e caídos que pendem como exaustão, lábios desenhados tão largos que parecem esticados sobre o crânio, e um corpo que desfoca todas as linhas entre masculino e feminino de maneiras que nenhum rei egípcio antes dele jamais permitiu. Essas não são faces esculpidas de deuses, são o rosto de um ser humano específico, e cada instinto seu está sussurrando que algo nele não está certo. Essas estátuas uma vez guardaram o coração do Egito. O homem a quem pertenciam era Akhenaton, e no 13º ano de seu reinado, ele fez algo que nenhum faraó jamais ousara. Ele fechou todos os templos de Amon. Pense nisso por um segundo. Amon era a divindade principal de todo o panteão. O deus que seu próprio pai havia servido, o deus cujos sacerdotes haviam colocado a coroa em sua cabeça, e fechou suas portas num único decreto. Documentos datados de 1353 e 1352, antes da Era Comum, registram a apropriação de propriedades sacerdotais e a demissão de milhares de funcionários dos templos. Celebrações, que haviam organizado a vida comum desde antes da construção das pirâmides, foram suspensas de um momento para o outro. E ele não parou por aí. Seu próprio nome de nascimento, Amenhotep, foi apagado dos monumentos e substituído por uma nova identidade que honrava apenas o disco solar, o Aten. Então ele abandonou completamente a capital. A corte real deixou Tebas, a cidade das 100 portas, e marchou para o norte rumo ao deserto vazio. 14 marcos fronteiriços foram esculpidos diretamente nos penhascos para fixar os limites da nova cidade para sempre. Este não era um rei ajustando alguns rituais. Este era um homem arrancando a coluna espiritual da civilização mais religiosa da Terra e desafiando qualquer pessoa viva a impedi-lo. Eles chamaram a nova cidade de Akhetaten, o horizonte do Aten. Ela surgiu em menos de 2 anos. Seus templos a céu aberto, construídos para capturar o sol, em vez de se esconder dele. Cada parede de inscrição celebrando um deus e um rei como sua voz viva na terra. Os deuses antigos foram levados ao silêncio. Mas aqui está a questão. A parte mais estranha desta nova capital não eram os deuses ausentes. Era o próprio rosto do rei multiplicado em cada superfície e formas que nenhum artista egípcio jamais havia sido autorizado a esculpir. Seu corpo representado em proporções que violavam 3.000 anos de tradição. Algo havia mudado no homem no trono, e seus próprios escultores finalmente estavam sendo autorizados a registrar isso. A questão era o quê? O corpo proibido. Uma ordem real preservada em fragmentos sobre calcário ordenou aos artistas de Akhetaten que abandonassem as antigas convenções. Foi-lhes dito para esculpir o rei como ele realmente aparecia, não como um deus perfeito, não como o guerreiro idealizado da tradição, como um homem de carne e osso, e as estátuas que se seguiram são perturbadoras de uma maneira que nenhuma outra arte egípcia jamais alcançou. Imagine-se diante de uma delas, um crânio alongado que se estende para trás como uma lágrima, ombros estreitos que descem como se fossem pesados demais para sustentar. Quadris que se alargam mais do que qualquer rei antes dele,
mais largos que a maioria das rainhas, mais amplos do que apenas a anatomia deveria permitir, uma barriga caída pendendo sobre o saiote real, seios inchados que nenhum faraó masculino jamais havia permitido em sua própria imagem, muito menos exibido em escala real nas paredes de um templo público. Dedos longos e finos, pescoço longo e fino, pés que parecem quase achatados, um rosto que não parece nem totalmente masculino nem feminino, mas algo intermediário, algo para o qual o mundo antigo não tinha palavras. É o tipo de rosto que você não consegue parar de encarar porque alguma parte do seu cérebro continua insistindo silenciosamente que está errado. Nos relivos pintados, toda a família real o usa. Braços e pernas finos e esguios, abdômen macio e arredondado, rostos esticados quase além do reconhecimento. Suas filhas são desenhadas com exatamente as mesmas proporções estranhas, como se a linhagem carregasse uma única assinatura física transmitida de pai para filho, como uma marca herdada. A própria Nefertiti aparece ao seu lado. Pose após pose, com o mesmo crânio alongado, o mesmo maxilar pesado, o mesmo pescoço impossível de longo. Cada parede em Aton tornou-se uma galeria deste único rosto. Embaixadores estrangeiros chegavam esperando uma corte normal e eram conduzidos através de corredores pintados do chão ao teto, com essas figuras estranhas e desconhecidas. Imagine ser um diplomata experiente naqueles salões, observando o homem mais poderoso da Terra escolher ser esculpido assim de propósito, e não ter ideia do porquê. Vários deles voltaram para casa convencidos de que o faraó havia perdido a razão. Durante séculos, estudiosos debateram sobre o que isso significava. Era simbólico, uma declaração sobre um rei que mantinha forças criativas masculinas e femininas dentro de si? Era político, uma ruptura limpa com a tradição para marcar uma teologia completamente nova? Ou seria algo físico, algo oculto no corpo real do homem, sentado no trono que seus artistas finalmente puderam revelar? Durante a maior parte de um século, essa última possibilidade foi aquela que ninguém quis pronunciar em voz alta. Eis porque essa questão importava tanto. O retrato real egípcio permanecera imobilizado no tempo por quase 2000 anos. Os reis eram esculpidos como divindades, e divindades não possuíam quadris, e divindades não possuíam maciez. As regras não eram de natureza estética, eram de caráter religioso, portanto, quebrá-las não representava uma opção estilística, era uma confissão. O homem no trono estava revelando a todo o seu reino algo sobre si mesmo, que nenhum faraó anterior jamais estivera disposto a admitir abertamente, e seus próprios sacerdotes passariam os próximos 300 anos tentando enterrar exatamente aquilo que essas paredes confessavam. Então, antes de prosseguirmos, inscreva-se agora mesmo, porque o que vem a seguir é aquilo que enterraram sob 3000 anos de areia desértica, a razão pela qual um rosto assim não podia ter permissão para sobreviver. A contradição apenas se intensificou quando o túmulo de seu filho foi aberto. A máscara dourada encontrada no Vale dos Reis, em 1922, a máscara feita para Tutankhamon não apresenta nenhuma dessas distorções. É perfeita, simétrica, atemporal. Os artistas que serviram a geração imediatamente seguinte voltaram direto às antigas regras no instante em que Akhenaton desapareceu. Então por que precisavam esconder o que o pai insistira em mostrar? O laboratório lacrado. Quando o esqueleto agora conhecido como K-V55 foi descoberto em 1907, a tumba estava tão perturbada que os escavadores discutiram durante anos sobre quem realmente estava ali dentro. O caixão fora deliberadamente desfigurado. Os cartuchos foram apagados. O rosto dourado na máscara havia sido arrancado. Alguém na antiguidade desejara que esse corpo fosse esquecido. Mas os ossos contaram sua própria backstoria. Um crânio mais longo que a maioria, uma linha mandibular que correspondia aos retratos esculpidos, uma estrutura que correspondia à constituição delgada e invulgar da arte, e as características situavam-se dentro do intervalo da variação humana normal, o que é precisamente o que alimentou décadas de debate amargo entre médicos que não conseguiam chegar a acordo sobre a questão mais elementar. Seria o rei que desafiou os deuses verdadeiramente tão diferente dos seus antepassados? Ou terá o artista visto nele algo que todos os outros não conseguiram perceber? As teorias acumularam-se durante mais de um século. Síndrome de Marfan, síndrome de Froesch, ginecomastia, uma perturbação hormonal rara que ninguém conseguia nomear com exatidão, um traumatismo craniano na infância, um tumor a exercer pressão sobre a sua glândula pituitária, ou todo aquele estilo estranho era apenas propaganda,
e o rei tinha um aspecto completamente normal. Cada teoria surgiu, ganhou seguidores, fez carreiras e depois desmoronou-se sob as suas próprias contradições. Assim, a busca passou do cinzel e do pincel para o microscópio e o osso, da especulação para uma sala limpa selada no Cairo, onde a ciência moderna estava prestes a fazer o que 3.000 anos de discussão nunca conseguiram. Dentro daquela sala, Zahi Hawass tinha estado a prometer respostas durante anos antes de a equipa poder apresentá-las, defendendo o projeto contra todos aqueles que juravam que o ADN antigo jamais sobreviveria ao calor de um túmulo egípcio. Quando o geneticista Yahya Gad começou as extrações propriamente ditas, o peso político sobre cada passo era quase tão pesado quanto a ciência. A equipa passou 2 anos completos apenas a conceber música, um estudo suficientemente hermético para sobreviver a todos os desafios que estavam a chegar. Se errassem isto, os céticos enterrariam todo o campo durante outra geração. 11 múmias reais foram selecionadas, Tutankhamun, cujo rosto o mundo já pensava conhecer, o enigmático indivíduo KVI-55 proveniente daquele caixão desfigurado, a mulher sem nome conhecida apenas como a dama mais jovem, escondida numa câmara lateral com o rosto deliberadamente destruído por alguém que não queria que fosse recordada, e outros 8 abrangendo 3 gerações, cada um escolhidos, porque sua ligação com Ainatan estava ou documentada, ou sob suspeita, ou negada com veemência. Cada espécime se moveu sob protocolos de cadeia de custódia, estabelecidos pelo Museu Nacional da Civilização Egípcia, e a equipe trabalhou apenas a partir de dente, música e osso denso, onde o DNA fica trancado por dentro como num cofre. Há uma história que contam sobre Yeged naqueles meses. Ele pegava um tubo de amostra, segurava por um instante sem se mexer e só então carregava no sequenciador como se precisasse que o corpo lá dentro soubesse, música, que ele estava sendo cuidadoso. Cada resultado foi verificado cruzadamente sob códigos cegos e confirmado independentemente antes que alguém o chamasse de real. Eles miraram 3 tipos de marcadores genéticos: DNA mitocondrial passado apenas de mãe para filho, rastreando a linhagem materna; polimorfismos do cromossomo Y, passados apenas de pai para filho, rastreando a linhagem paterna; e um painel de microsatélites autossômicos para análise de parentesco preciso o suficiente para distinguir pais de irmãos de primos. Razões de verossimilhança, então, pesaram as chances de cada relacionamento possível contra dados populacionais egípcios modernos, e os métodos completos foram publicados no Jornal da Associação Médica Americana. Então qualquer especialista na Terra poderia vir contestá-lo. Então os dados voltaram dos sequenciadores e pousaram diante de Hawass. Ele havia esperado mais de 2 anos por este único arquivo. Começou a ler e nada em suas décadas cavando na areia o havia preparado para o que os números estavam prestes a dizer. A linhagem sanguínea exposta, a análise final não deixou margem para dúvida. Centenas de extrações fracassadas, milhões de pares de bases sequenciados e ressequenciados. Comparação contra a população egípcia moderna, dados de cada canto do país. E no final, os números contaram uma única história. O ADN de 3 múmias, KV-55, a dama mais jovem, e Tutankhamun, encaixava-se num padrão observado apenas nas linhagens sanguíneas mais próximas. Os rácios de probabilidade dispararam muito acima do limiar da coincidência, marcadores autossomais partilhados ao longo de múltiplos cromossomas, sequências mitocondriais idênticas até a última posição variável. Assinaturas do cromossoma Y correspondentes, provando uma única linha masculina. Os dados traçaram uma cadeia direta, KV-55 como o pai, a dama mais jovem como a mãe, Tutankhamun como o filho biológico de ambos. Até aqui, nada de chocante. Progenitores reais gerando um herdeiro real era precisamente o objetivo da dinastia, mas depois verificaram os progenitores dos progenitores. KV-55 e a dama mais jovem tinham a mesma mãe, tinham o mesmo pai, não meio-irmãos, o que a dinastia Ha muito aceitara, não primos afastados 2 vezes, mas irmãos biológicos completos nascidos da mesma mãe real e do mesmo pai real, que cresceram juntos dentro do mesmo palácio, casaram um com o outro e geraram um filho. A probabilidade de erro era inferior a 1 em milhões. Eles voltaram a verificar,
Música, o trabalho 3 vezes separadas antes de o artigo ir para publicação, porque sabiam exatamente quão explosivo seria no momento em que saísse do laboratório. Pela primeira vez em 3.000 anos, a árvore genealógica real podia ser desenhada em linhas ininterruptas, cada ramo confirmado por moléculas em vez de por escribas desesperados para bajular o próximo rei no trono. E o herdeiro mais famoso de todos, o rapaz cuja máscara dourada se tornou o rosto do próprio Egito antigo, revelou-se ser a criança de um irmão e de uma irmã. E é aqui que tudo fecha o círculo. Uma vez que a ciência confirmou que o corpo naquelas paredes era real, finalmente podias fazer a coisa que ninguém ousara durante 3.000 anos. Podias reconstruir o seu rosto. Pegar no crânio de K, ver 55 mais comprido que a maioria, ajustar a mandíbula pesada que os cinzéis continuavam a corresponder aos zigomas, elevados cortados tão afiados como vidro partido, os olhos fortemente caídos, descaídos como se exaustos, os lábios amplamente estendidos, o pescoço impossivelmente alongado, e deixá-los erguerem-se novamente da pedra numa única face humana. Camada após camada, o homem que os sacerdotes haviam tentado apagar voltou ao foco, não uma máscara divina, não a adulação de um escultor, um homem real, suave e estranho, e inconfundivelmente ele mesmo, olhando de volta através dos séculos. Os quadris largos e o peito macio nunca foram colocados naquelas paredes como ornamento. Pertenciam a ele. A face reconstruída de Akhenaten não era uma criatura assustadora e não era uma lenda. Era a face exata que seus ossos vinham tentando nos mostrar o tempo todo, porque aqueles quadris femininos, aquele crânio esticado, aquele corpo macio e caído que os artistas finalmente puderam esculpir, nada disso era liberdade artística. Não era simbolismo, não era teologia, era biologia. A coisa que os sacerdotes passaram séculos protegendo, finalmente, se voltou contra o próprio corpo que deveria tornar sagrado. A mutação recessiva acumulando-se no berço real, finalmente rompeu a superfície, e a própria face do rei era a prova. Seu filho pagaria o restante da conta, os ossos moribundos. O esqueleto comum de Toutin conta uma história de sofrimento que a máscara dourada foi construída para esconder. Tomografias computadorizadas de alta resolução, do tipo que mapeia a densidade óssea até frações de milímetro, revelam um pé esquerdo torcido para dentro num ângulo que nada tem a ver com embalsamamento, a assinatura clássica do pé torto congênito. Os ossos girados e encurtados, o calcanhar puxado para cima, os dedos virados para dentro, os tendões permanentemente tensos desde o nascimento. Um andar normal teria sido fisicamente impossível desde o primeiro dia em que tentou ficar de pé. Este era um rei que o mundo ainda imagina correndo numa carruagem de guerra, e ele não poderia ter atravessado sua própria sala do trono sem auxílio. No lado direito, um pequeno osso na ponta do quinto dedo está completamente ausente, não quebrado, não corroído pelo tempo, ausente desde o nascimento, uma falta congênita que médicos ainda hoje observam em crianças cujos pais compartilham demasiado material genético. As articulações do médio pé apresentam colapso precoce, uma necrose avascular, a morte silenciosa do tecido ósseo quando o fornecimento sanguíneo falha. Quando atingiu a adolescência, os ossos dentro de suas sandálias já estavam morrendo. Sua coluna se curva para frente no meio das costas, uma cifose leve que desequilibrava seu corpo e o obrigava a compensar a cada passo. E o céu da boca está dividido por uma fenda, uma abertura que se estende do palato duro até o palato mole, jamais corrigida por médicos que não possuíam ferramentas, sequer para tentar. Somente isso já teria prejudicado sua fala, tornado perigoso comer sem se engasgar e deixado um risco constante de infecção no horizonte. Agora, aqui está o detalhe que torna tudo concreto. Dentro de sua tumba, arqueólogos descobriram mais de 130 bengalas, algumas de madeira simples, outras incrustadas com ouro e electro, algumas esculpidas com imagens de seus inimigos pisoteados. Assim, cada passo moía seus adversários no pó, e muitas delas estavam gastas e lisas no cabo, no padrão exato da pegada de um jovem, pressionado com força para se apoiar. Imagine-o alcançando uma pela manhã, um rapaz ainda sem 20 anos, sozinho na penumbra antes que seus assistentes entrem. Ele balança sua perna boa para fora da beira da cama. Seus dedos se fecham ao redor do cabo gasto de uma bengala que ele precisa desde que pôde andar. A madeira está quente onde sua mão habitou por anos. O peso de seu próprio corpo se acomoda em sua palma, e só então ele se levanta.
Ninguém no corredor o verá dar aquele primeiro passo. Ninguém no reino jamais saberá que ele precisa da bengala. Os pintores lá fora continuarão a desenhá-lo em carruagens, caçando leões, comandando exércitos. A bengala jamais aparecerá em nada disso. Estas não eram símbolos de autoridade faraônica. Eram ferramentas. Ele precisava delas para atravessar um aposento. Ele precisava delas para permanecer ereto durante a sua própria cerimônia de coroação. Precisava delas em quase todos os dias da sua breve existência adulta. Depois, o ácido desoxirribonucleico extraído do seu fêmur desvendou algo que os ossos sozinhos jamais poderiam revelar. Vestígios de Plasmodium falciparum, o parasita responsável pela variante mais letal da malária. Não apenas uma cepa, mas múltiplas cepas indicando infecções repetidas ao longo de meses ou anos. A mais recente, ainda ativa no seu sangue no dia em que faleceu, devastando um sistema imunitário já demasiado comprometido por doença hereditária para resistir da forma como um jovem saudável de 19 anos deveria resistir, porque essa era a sua idade. Tutankhamon faleceu com aproximadamente 19 anos. O seu corpo era um catálogo de enfermidades herdadas e adquiridas, um pé torto que o incapacitava, uma coluna que o curvava, um palato que lhe dividia a boca, ossos morrendo enquanto ele ainda respirava, e finalmente uma febre tropical concluindo o que o seu próprio sangue havia iniciado. Porém, nada disto foi má sorte. Então, como consegue uma única família continuar gerando crianças assim tão debilitadas propositalmente, geração após geração? Os sacerdotes conheciam a resposta, simplesmente nunca a registraram por escrito. A política fatal, a razão pela qual o rapaz da máscara dourada mal conseguia caminhar, remonta através do seu pai, através do seu avô, através de cada casamento real sepultado no coração da 18ª dinastia. Para compreender por que os seus ossos se partiam, é preciso compreender a única regra que a sua família recusou dobrar. O Egito real não tropeçou no incesto por acidente. O casamento entre irmãos era política deliberada, enraizada numa crença de que o sangue do rei transportava uma centelha física real do divino Inus, e estelas fronteiriças descreviam a linhagem real como um canal vivo para essa ordem cósmica, a única coisa interpondo-se entre a civilização e o caos esperando para engoli-la. Qualquer ameaça a essa pureza, mesmo o casamento com uma prima egípcia distante, era tratada como ameaça ao equilíbrio do mundo inteiro. Música. Portanto, a irmã do faraó não era apenas uma esposa. Ela era um recipiente para a mesma herança sagrada, o único ventre suficientemente puro para ser confiado com o trono. Contratos matrimoniais da 18ª dinastia explicam a lógica com uma clareza arrepiante. O herdeiro legítimo tinha de nascer tanto do rei quanto da irmã real. Assim, o poder jamais se desviaria para além do círculo familiar. Uniões entre meio-irmãos eram comuns a gerações. Casamentos entre irmãos completos eram mais raros, porém nunca proibidos, e cada geração que repetia o padrão aumentava as probabilidades de doença hereditária de maneiras que os sacerdotes não conseguiam medir. Mas os ossos agora registram em detalhe impressionante. Modelos genéticos modernos apresentam isso em números brutais. Quando duas pessoas sem parentesco têm uma criança, a probabilidade de um distúrbio recessivo raro é cerca de 3%. Para o filho de dois irmãos completos, esse risco salta para 25%, 1 em 4. As mesmas chances de lançar duas moedas e obter cara em ambas. E ao longo de várias gerações de casamento próximo, essas probabilidades se acumulam, concentrando mutações prejudiciais até que a linhagem não consiga escapar delas. Genes recessivos que deveriam ter permanecido ocultos começam a encontrar seus gêmeos idênticos dentro de cada novo embrião real, e o dano irrompe nos ossos do próximo bebê. Lance esses dados com frequência suficiente dentro da mesma família pequena, e a catástrofe deixa de ser um risco e torna-se uma garantia. A fé da dinastia em sua própria pureza tornou-se sua maior fraqueza isolada. A mesma política destinada a impedir que a centelha divina fosse diluída por sangue comum era a política que enchia berços reais com corpos quebrados. Akhenaton, com seus quadris estranhos e crânio alongado, foi o tiro de aviso. Seu filho com o pé torto e os ossos morrendo foi a consequência. Cada casamento destinado a proteger o trono estava silenciosamente carregando a arma, apontada para a próxima criança nascida dele. E após Tutankhamon, não havia herdeiro masculino sobrevivente algum. O trono passou para Ai, um velho oficial da corte sem reivindicação de sangue, e depois para Hormheb,
um comandante militar sem qualquer sangue real, a linhagem de Tutmés, o Conquistador, e Emonhotep, o Magnífico. A linha que construiu um império desde o Nilo até o Eufrates terminou num adolescente que não conseguia caminhar até o próprio trono sem uma bengala. Então, o DNA não apenas reconstruiu o rosto de um faraó, ele expôs a máquina exata que destruiu sua família por dentro. Os quadris, o crânio, o corpo mole, o rosto que fez cada faraó posterior ter pavor de ser associado a ele. Nada disso era estilo, e nada disso era metáfora. Era o estágio final visível de um acidente genético para o qual a família real vinha correndo há séculos com os olhos bem abertos. E hoje, a ciência diz aquilo que esses sacerdotes teriam se recusado a ouvir. Até os impérios mais poderosos, aqueles que ergueram pirâmides e se chamavam deuses vivos na Terra, ainda respondiam à biologia. Cada geração que escolheu pureza em vez de diversidade pagou a conta em carne e osso. Cada rei que desposou sua irmã para proteger sua coroa deixou seu neto um pouco mais fraco, um pouco mais doente, um pouco mais perto do colapso que veio bater em Acatã, no deserto, e nunca mais foi embora. O rosto na parede do templo jamais foi um erro de seus artistas. Era a verdade que seus ossos foram forçados a contar. E 3.000 anos depois, quando o silêncio desses ossos foi finalmente quebrado num laboratório selado no Cairo, por cientistas que nunca se curvaram a um faraó, a resposta foi pior do que alguém teve coragem de supor. O homem no trono era o aviso. O menino na máscara dourada era a prova. A dinastia mais poderosa da história humana não caiu por invasão ou fome ou revolta. Ela apodreceu por dentro, um casamento real de cada vez até não restar nada para coroar. Se este é o tipo de verdade enterrada que você quer que eu desenterre, inscreva-se antes de ir. A próxima linhagem que vou desmantelar é aquela que surgiu logo após Tutankhamun, o Egito dos governantes apagado de propósito e a narrativa genética que seus ossos apenas começam a revelar. Isso vai fazer esta parecer um aquecimento. E me digam nos comentários, o que vocês acham que os sacerdotes de uma lua sabiam sobre esta família que jamais ousaram registrar? Eu leio todos e cada um.